Bom dia, Instagram, Lirane aqui, 8 em ponto no ar. Aqui é um projeto onde nós falamos sobre auriculoterapia, sobre saúde, sobre neurociência, sobre negócios, sobre consultório. Bom dia, Raquel, Érica, Sardelli, Cris, Leandro, muito bom dia. Estamos aqui para conversar sobre auriculoterapia. Eu respondo sua dúvida, se possível, ao vivo, vai ser muito melhor. Bom dia, Cláudia. Bom dia, bom dia. Ontem eu respondi algumas perguntas lá no nosso Stories. Não sei quem viu, que flores lindas, né? Quem viu as flores? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Aí. Muito bom, né? Como é linda a florzinha. Ainda tem muita pergunta, gente. Muita pergunta para responder. Eu tô indo aos poucos. Aquelas que mais aparecem a gente tá respondendo, tá bom? E ao mesmo tempo, hoje eu mandei um e-mail para quem não entrou no Auriculoterapia de Sucesso. Abra o meu e-mail, tá bom? As meninas viram, a Marineide viu, Ieda, a Rúbia, que bonito, né? Bom dia, prof. Não recebi meu material ainda. Sueli, eu não sei de que turma você é. A gente tem um problema às vezes com o correio. E se você é da 18, você respira, tenha calma. Se der da 17, daí sim é mais problema. Da 15, mais problema ainda. Da 16 também. Aí entra em contato com o suporte. Aqui na live eu não consigo fazer nada, então vocês têm que entrar em contato com o suporte. Qualquer problema do curso, gente, entre em contato com o suporte. Tem um e-mail, vai pelo e-mail, tá? Que o WhatsApp não tá entregando as mensagens. Vai pelo e-mail, tá bom? Alguma dúvida, gente, que vocês gostariam que eu respondesse? Vamos aproveitar, né, o nosso tempo. Ou alguém querendo entrar ao vivo? Kátia, o meu material chegou a meio livro. Espetacular. Obrigado, Kátia. Adoro flores. Nossa, eu fiquei impressionada ali. Muito bonitas flores, né? Tem mais. Hoje eu vou responder mais. O meu chegou ontem, deve estar a caminho. Tem muita coisa ainda para acontecer. Bom dia, tudo ótimo. Queria saber por que não vejo minhas postagens na comunidade. Alba, não faço ideia. Você tem que buscar saber se você tá logada corretamente, se você já saiu e voltou. Tem gente que às vezes fala que posta comentário nas lives e não aparece. Então é difícil, sabe, a gente entender o porquê. Mas a não ser que elas sejam de algo que viole as regras da comunidade, tá? Dá uma olhada nisso também. Faz uma postagem simples, Alba. Eu não sei qual turma você é pra gente poder verificar. Sobre luto, a Luciana pediu. O luto é uma tristeza profunda, né? Mas é um momento que as pessoas têm que passar, né? E o luto a gente pode fazer por vários motivos, né? Várias coisas nos levam ao luto, não só mesmo a perda de uma pessoa querida, mas sim também pela perda, às vezes, de um emprego, pela perda de algo que não acredito que perderam, sabe? Então, é difícil. Tô 2 pacientes com sintoma de luto. Você tem que trabalhar, fundamental trabalhar a emoção. Como? O psiquismo, nesse caso, pode te ajudar. Porque não é uma ansiedade, né? É uma tristeza profunda. É um aperto no peito, aí o diafragma pode te ajudar mais. Técnicas de respiração, tá? Técnicas de respiração também são importantes. Que mais? Ponto da alegria não pode faltar. Verifica também se esses pacientes, eles
o intestino deles está funcionando bem. Nossa, Liliane, mas o que tem a ver o intestino? Dopamina e serotonina, tá, gente? Então é importante dar uma olhada, ver como é que tá o intestino e as noites de sono. E no mais, gente, se é luto pela pessoa querida, é o tempo. Só que é importante estar conversando e fazendo a auriculoterapia para quê? Ah, Liliane, mas se é o tempo, por que eu vou fazer a auriculoterapia? Porque é o tempo associado ao apoio. E outra, para a pessoa metabolizar o que está acontecendo. Tem que fazer o luto? Tem que chorar, tem que ficar triste? Tem. Mas ela tem que ressignificar isso, senão ela permanece em luto para sempre. Tá? Aí é onde entra a auriculoterapia. Lirane, como a auriculoterapia pode ajudar? Luto. Como a auriculoterapia pode ajudar? Ela pode ajudar a ressignificar. Ela pode ajudar a passar por esse momento sem tanta dor, sem aquela dor que machuca, sabe? Acho que é por aí. Eu vi, insônia grave. Vejo os hábitos também, tá, Luciana? Também isso é importante, mas o sono é fundamental. A pessoa não consegue dormir. Busca fazer pontos para sono, para tranquilidade, sabe? Para calma. O ponto do psiquismo, diafragma podem ajudar bastante. Cida falando, prof, arrasou na live ontem. Então, Cida, você viu? Nada a ver com o que a gente fala, né? Nada a ver com o que a gente fala aqui. É o meu lado dentista. Ontem eu fiz uma live, não pude fazer, né? A da segunda-feira, fazia anos que eu não interrompia a live das 19h30, mas era às 19 horas. Eu fui convidada por um shopping aqui, a rede do Shopping Parque Batel, não sei se vocês conhecem. É uma rede muito grande. Esse shopping tem no Rio, São Paulo, que é o Barra Shopping, né? E eles aqui estão fazendo um sistema de lives. E daí eles queriam falar sobre a prevenção bucal. Só que a gente queria contextualizar, né? Não é só boca, assim como para vocês a gente fala, não é só a orelha. O indivíduo é um todo. E é importante a gente ter essa noção de saúde no geral, acompanhar no geral o paciente, né? Essa coisa de segmentar e separar tá errado. A gente tem que lembrar que o que causa, por exemplo, a cárie, que nem nós estávamos falando ontem, não é somente não escovar os dentes, não é somente não comer o açúcar. É todo um contexto. É aquela história que a gente sempre fala do paciente que está tendo hábitos errados, está adoecendo, e se ele está disposto a diminuir esses hábitos, né, ou até mesmo eliminá-los para não adoecer. E ao mesmo tempo, a gente queria trazer uma palavra de prevenção, mostrar a saúde de forma integral, mas falar de prevenção, que eu acho que é fundamental. Então, por exemplo, nesse tempo de Covid, né, de pandemia, uma coisa não só para quem está doente, mas é escovar os dentes, no mínimo 3 vezes ao dia. Por quê? Porque diminui a quantidade de micro-organismos da boca. Quando você está com uma dor de garganta, quando você escova bem a língua, passa fio dental, escova os dentes, você elimina esses micro-organismos da boca, impedindo que eles progridam. Até mesmo índices de pneumonia muitas vezes acontece porque o tempo todo nós estamos broncoaspirando ou engolindo micro-organismos. A boca, gente, é um dos lugares mais contaminados que nós temos, tá? Por quê? Porque nós estamos o tempo todo falando. Então, a máscara, por que o pessoal falou da máscara? Porque as gotículas de saliva, nós espirramos ela por todo canto. Quando você põe a barreira, isso elimina. Não é que elimina 100%, mas diminui muito. E esse é o maior problema, tá? É o maior problema. O pessoal tá saindo na rua. Para diminuir o quê? Quantidade de contaminação. Você não sabe a hora que você entra numa loja, as superfícies que ficam. Tô caminhando na rua, preciso estar de máscara? O ideal é que sim, porque você tá cruzando com pessoas. Mas você tá numa rua mais deserta, mais tranquila, que você tá fazendo uma caminhada e tudo mais,
Não há essa necessidade. Então, às vezes dá para você pendurar na mão nesse momento e respirar um ar puro. Por quê? Ou no pescoço, né? Mas respirar um ar puro é importante também. A máscara não vai impedir você de se contaminar, mas ela impede, ela ajuda você a não ter esse contato de gotículas de saliva, tá? E eu acho que isso é importante, sabe? É importante. Quando você tá falando com alguém, ou você entra numa loja, ou no mercado, você tá conversando, você tá expelindo essas gotículas. Se eu tô de máscara, eu impeço essa contaminação. E se eu escovo os meus dentes, se eu faço toda uma higiene, eu protejo a mim e ao próximo. E isso tem a ver com se amar e amar ao próximo. A família, que é quem você tá mais perto, tá? Então, por isso é tão importante diminuir a quantidade de micro-organismos. Cida, valeu, muito obrigado. Obrigado por você estar na live. Eu não consigo pegar a da Vanil, deixa eu ver. Acne severa que sangram. Pior às vezes, o rapaz tem 20 anos. Pode ser emocional também? Além de hormonal? Eu acho que é muito mais hormonal, higiene da pele também, do que qualquer coisa, tá? A Márcia colocou sobre o luto, tem um livro que passei sobre a morte. A morte é um dia que vale a pena ser vivido. Olha isso, ó, Ana Cláudia Quintana. Às vezes uma boa leitura faz com que a gente melhore, né? Gostaria de saber sobre demência senil. Já tratou algum caso? Então, aí você vai ter que pensar sempre em pontos neurológicos, tá? A demência, né? O Alzheimer é uma das mais conhecidas, mas existem várias. A demência senil ainda tem um caminho aí longo e desconhecido, mas muito de falta de exercício do nosso cérebro, né? Nós nos aposentamos e o que nós fazemos? É como se a gente meio que aposentasse da vida, né? Parasse de ler, parasse de estudar, de escrever. E é isso que não pode. A gente tem que ser ativo, né? Ler, estudar, fazer as coisas, sair de casa. Olha agora, olha quando você não sai de casa e você fica preso. Quando você sai, não é estranho, não é diferente? Às vezes você esquece certas coisas. Então tem que estar fazendo, tem que estar ativando o seu cérebro o tempo todo. Não pode deixar. Então, que na auriculoterapia, estimular esse cérebro o máximo que você puder, sabe? Trabalhar a questão de tronco cerebral, encéfalo, que são pontos neurológicos na minha visão. O que eu não sei é na visão das outras técnicas, tá? Isso é importante, gente. Eu queria ressaltar, porque muita gente fala: ah, Lirane, que ponto eu faço para tal coisa? Difícil falar quando você não tem uma abordagem, você não tem um passo a passo. A gente ensina um passo a passo. Então, se você quer, fique atento, fique atento. Essa abordagem neurofisiológica, ela é uma abordagem mais rápida de executar e mais fácil de aprender também, porque ela é mais direcionada, né? Então, na acne, pensa bem sempre em lavar a pele mais vezes, conversar com um dermatologista, um dermato funcional, que é da fisioterapia. Muitas vezes eles vão ter manobras ou dicas para te ajudar. Mas na auriculoterapia tem que pensar em pele, alergia, tá? Lirane, onde tem acesso a artigos de auriculoterapia para estudantes? Você pode colocar o link na academia? Posso. Na academia, na verdade, eu, em vez de colocar o artigo, eu coloquei alguns e-books lá dentro, sabe? E no nosso blog, liranesuliano.com.br, é o site, e lá em cima tem escrito blog. A gente tem colocado artigos, a gente tá aprimorando isso, mas lá tem artigos. Por sinal, tem um artigo sobre Alzheimer. Vale a pena dar uma lida, tá, gente? E logo abaixo dele, a gente linkou um podcast sobre Alzheimer, tá? Vou ver se eu coloco aqui o podcast do Alzheimer. Mas entra lá na página para vocês verem, tá? Eneida. Bom dia, Lirane. Qual o efeito dos pontos atrás da orelha? Eneida, os pontos que estão atrás da orelha tem efeitos como os pontos anteriores. Ele tem
atuação diferenciada. Eu tenho pontos no dorso para ansiedade, eu tenho um ponto no dorso que eu gosto bastante de usar, por exemplo, quando o paciente está com tosse, tem pontos no dorso de pontos cerebrais, pontos para enxaqueca. Mas o que acontece no dorso? Se vocês pegarem na orelha de vocês, olha aí, ó, pega lá na orelha de vocês, vamos fazer um exercício prático aqui na live. Inovando. Pegou pega na cabeça, aí você vem vindo aqui atrás, né? Tem esse osso aqui, a região temporal, indo para o occipital. Você vem vindo com ele, você chega na orelha, você tem uma depressão, certo? Tem uma depressão, que é um sulco que une a orelha, a cabeça, né? A nossa cabeça. Esse sulco, aí você vem com a mão mais para dentro um pouquinho, tem essa cartilagem, onde estão os pontos aqui da concha superior, concha inferior, certo? Esta cartilagem, aí você vem, cai numa outra depressão, que é atrás aqui dessa região aqui da escafa, e aí você tem a bordinha dela aqui, né, que é a nossa hélice. Então você cai primeiro num sulco, que é a emenda da orelha na cabeça, daí você tem essas cartilagens, essa cartilagem aqui, ela é altamente inervada. O que isso quer dizer? Gera dor, gera incômodo. Então eu vou usar o ponto do dorso quando eu não tenho, por exemplo, nenhuma alternativa na frente, porque ele realmente dói mais, ele incomoda. No dorso, por exemplo, eu não uso agulhas. Eu não uso agulhas. Por que eu não uso agulhas? Porque dói, que incomoda. Então eu não gosto de usar agulhas ali, tá? Agora, a ansiedade, tem 2 pontinhos de ansiedade ali também, que são ótimos, excelentes, só o que dificulta mais a localização. Então, para quem está começando na auriculoterapia, eu sugiro que você comece e aprenda bem a parte anterior. Veja bem essa parte aqui primeiro, para depois ir lá para trás, tá? Meire, hepatite autoimune. Eu uso o mesmo ponto viral, mesmos pontos viral. Olha, você vai usar pelo menos um para controlar, tá? Eu não escutei nada sobre hepatite autoimune, tá, Meire? Eu teria que entender um pouco mais para poder te falar. A Fátima, eu vi a live. Eu reparei que tinha um monte de aluno lá. Foi muito legal. Eu falei, nossa, os alunos vão chegar, vão ver. Não, mas no final, não sei se vocês perceberam, quem ficou até o final, eu consegui na live de ontem dar um jeitinho de falar da auriculoterapia. Quando eu falei da prevenção da máscara, gente. E eu não sei se aqui na live todo mundo já viu um post meu falando sobre a máscara. A máscara, a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Por quê? Como terapeuta, qual o cuidado que nós temos que ter como terapeuta? Como terapeuta, sabe aquele paciente que chega reclamando de dor de cabeça? Nossa, eu tenho ficado tão irritado, chega o final do dia, tô que não me aguento, tô muita dor, muito incômodo, dores aqui, ó, no pescoço, nessa região, na articulação, tô assim, além de irritado, muita enxaqueca. Isso é um sinal que pode ser a máscara. A máscara tem algumas caseiras que tem um elástico muito grosso e muito curto. Então ela pressiona essa região aqui atrás, tá? E aí pode gerar dor, muita dor. Dor de cabeça, dor no pescoço, raiva, até mesmo enjoo, porque daí incomoda tudo. Sabe quando você tá chegando no final do dia muito incomodado? Verifica a máscara do seu paciente. Então você tem que ter 2 abordagens aí. Se o paciente está chegando com essa queixa, ou você pergunta, investiga, ou ele te relata isso, fique atento, porque muitas vezes o ponto da auriculoterapia pode não resolver. Tem a ver muitas vezes com a máscara que ele está usando. E se é em você, lembra também de estar cuidando, tá bom? Alba, com certeza não teria sido excluída, porque é uma pergunta, já vi várias pessoas fazendo, tá, Alba?
Então tem que ver alguma coisa. Faz a pergunta de novo, vamos ver se aparece. Só que, Alba, você sabe marcar a pessoa? Quando você marca, quando você começa a colocar o nome, ela fica em azul. Aí fica mais fácil da gente enxergar, tá bom? Bom dia, paciente com Alzheimer, a esses outros. Maria, faz assim, entra lá no site, entra no blog, tem um post sobre Alzheimer. Eu vou ver se eu conseguir, eu pego o link e jogo pra vocês lá na comunidade, tá bom? Lirane, tenho muitas dores nas pernas, nas juntas dos braços, pois tive chikungunya. O que posso fazer para aliviar as dores, desinchar, porque estou tomando muito corticoide? Nossa, Tassiana, que coisa! Olha, para desinchar, na verdade você tá com esse edema generalizado, provavelmente por causa do corticoide, né? O corticoide faz isso, né? Para as dores, vamos pensar nas dores. Eu não sei se você conhece a minha abordagem ou não, é uma abordagem mais neurofisiológica, mas eu usaria pontos que são pontos anti-inflamatórios, tá? Como adrenal, suprarrenal ou até mesmo subcórtex. Ponto local da dor, não pode faltar. E para você desintoxicar, teria que usar aí fígado, porque o fígado é o nosso órgão de desintoxicação, o próprio intestino, tá? Pensaria nisso. Tassiana, tem um vídeo meu lá no YouTube falando sobre isso. Eu vou ver se eu consigo colocar ele aqui nos stories, tá? Foi muito lindo só assim. Coloquei as crianças pra assistir. Valesca, verdade? Que legal. Ai, Deus do céu, as crianças precisam, meu Deus do céu, né? Eles acham assim, mas pra que eu tenho que escovar os dentes? Ah, mas eu vou escovar os dentes depois do almoço, ainda vou comer a sobremesa. E daí já emenda com o lanchinho da tarde, né? E isso aumenta a quantidade de infecção, de contaminação bucal. 5%, gente, das causas de morte do INCOR são por problemas odontológicos. Então, só pra vocês terem uma ideia. Não pode deixar dente aberto na boca, contaminado, gengiva sangrando é sinal de problema, é sinal que você tem que escovar mais, a não ser que você tenha machucado, né, no passar o fio dental ou com algo quente, a mucosa queima, tá? Julie, a aula de hoje com a turma 18 às 17 horas. Oi, bom dia. Você, eu queria saber de você como fazer uma pessoa que está... Opa! A gente faz. Neuci, eu não entendi a sua pergunta. Dá uma olhada, vê se você consegue reescrever para mim, tá bom? Cida, prometi falar da coluna, né, nos stories e não falei. Deixa eu anotar aqui. Mas eu cumpri uma das partes. Você sabe que eu fiquei pensando? O que eu tinha prometido? Porque eu saí ontem, né? E eu não... E eu lembrava do vídeo com o contador. Esse vídeo com o contador eu consegui colocar. Não sei se vocês perceberam. Mas da coluna eu esqueci por completo. E aí eu tava fora também, ficaria mais difícil de eu te mostrar. Mas eu vou ver se eu faço hoje, tá bom? Bom dia, Lirane. O diafragma para ronco é bom. Até fiquei tão preocupado com o negócio da Alba que esqueci de falar da pergunta. O diafragma é bom e encéfalo também ajuda bastante na respiração. Mas tem que verificar a parte de nariz, se a respiração está acontecendo normalmente, não está entupido, não tem desvio de septo. Obesidade também gera o ronco, tá? Comer muito antes de dormir. Própria bebida. Por quê? Porque relaxa a musculatura. A Antônia colocou aqui, eu apliquei aurículo em uma senhorinha que não conseguia se libertar do luto e teve uma melhora significativa. Dá pra assistir novamente a live, Aiza? Não sei, sabe? Porque não é minha. Na verdade, eu fui como convidada no Pátio Batel. Dá pra vocês darem uma olhada. Eu posso ver, se eu conseguir, eu trago ela pra dentro aqui.
Ívia, Lirane, sou S18, nunca atendi. Uma pessoa quer que eu faça um protocolo para fibromialgia, me dá uma dica? Tô ansiosa. Ívia, eu te dou todas as dicas. Hoje na aula pode ser, acho que vai ficar legal, ou mesmo lá na comunidade, posta lá pra gente conversar. Muito bom, viu? E não deixa de fazer. Eu coloquei um post, eu vou colocar esse post aqui no Stories também para vocês verem. Ontem eu coloquei um post à noite na turma 16, 17 e 18. Na 18 eu não falei nada, mas na 16 e 17 eu falei. Uma aluna que estava com medo também e estava desanimada de fazer aurículo na pessoa, porque era um senhorzinho que estava deitado, estava sem reagir, sabe? E ela foi e encarou o medo e o desânimo de fazer, porque o medo, gente, da gente se frustrar em fazer aurículo em alguém e não ter resposta, às vezes impede a gente de fazer. Olha que louco, né? E o pior de tudo, o medo, né? Claro, a gente tem medo, a gente quer o resultado, a gente tem medo de se frustrar, a gente tem medo porque as pessoas têm uma expectativa, mas se você não fizer, você nunca vai saber. E eu vejo gente que fica se escondendo muitas vezes assim, fez um curso, faz um outro curso, não dá o passo. Então, Ívia, tem que dar o passo, tem que fazer. Você está estudando, você é auriculoterapeuta agora, tá se formando, tá nessa formação. Então, é importante sim. Veja se você já passou pelo módulo 3. Eu sugiro que, se você não passou, que você possa esperar um pouco para passar, para você ter certeza dos pontos, para você saber o que você está fazendo. E essa pessoa ontem, ela fez. E o senhor, a hora que ela botou o primeiro ponto e ela apertou e segurou, né, que é o sistema nervoso central, e segurou por alguns minutos, diz que ele abriu o olho. Ele abriu o olho e deu uma risada para ela. E daí ela foi colocando, falou, tá tudo bem? Ele, aham. E diz que nem isso ele estava fazendo. E diz que já no dia seguinte, ou no mesmo dia, não me lembro exatamente, ele já levantou, já estava mais disposto, já começou a conversar, já estava reagindo. Eu sei que essa ação, a filha e a esposa que ficaram admiradíssimas, daí pediram para receber também. Já fez na filha, já fez na neta, quer dizer, olha o primeiro passo que gerou. Gente, sabe o que é isso? E às vezes a gente não dá importância. A gente fala assim, fiz umas sementinhas lá e ele reagiu. Não! Você foi um agente de esperança. Você está levando esperança para essa família. Para pensar nisso. Às vezes a gente não tem noção do que a gente está causando no ambiente. E ela levou esperança. Ela levou aquela sensação de uma alternativa, né? Eu acho que isso é fantástico, você devolver a esperança para uma família. Então a gente tem que pensar nisso, sabe, gente? A gente tem que estar alerta, porque a gente não tem noção de como isso pode ser importante, né? A Gilvânia é a aurículo, mas não sou da área de saúde. Será que eu consigo? Gilvânia, no YouTube tem uma playlist com depoimentos de vários dos meus alunos. Muitos deles não eram da saúde, mas eles mudaram a área, sabe? E, claro, você vai precisar estudar mais, é o que eu sempre digo. E até é engraçado, porque eu vejo gente que... Eu falo isso até como para você ter noção, né? Para você saber onde você está entrando. Você tem que estudar mais, é claro. Se alguém chega para você com uma doença que você não conhece, você vai ter que estudar mais. Mas isso acontece com todo mundo. Todo mundo tem que estudar mais, né? Eu também tenho doenças que eu não conheço. E aí, eu tenho que estudar? Aqui a Yara colocando. Paciente, idosa, 87 anos, perna muito inchada. Problemas de circulação, fica muito sentada, mas com a perna elevada. Mas as pernas continuam inchadas. Quais pontos? Olha, aí eu colocaria adrenal também, tá? Porque ele vai fazer uma drenagem, metabolismo, tem que orientar a parte de alimentação, tem que fazer exercício, é importante, tá? Se você conhece uma fisioterapeuta, conversa com ela, pega algumas dicas, uma ajuda a outra, né? Bom dia.
Paciente com acne, adolescente, deve, Mônica, pode pôr sim. Os 3 pontos principais: pele, põe alergia, põe adrenal. Tenho fortes dores nas pernas e nas juntas por causa da chikungunya. Dá uma olhada, Tassiana, nesse vídeo que eu te falei, mas coloca pontos de dor, tá? A Mari falando, ó, as máscaras pra mim, que sou alérgica, anda me prejudicando muito. Apesar de toda a higienização, respiração sempre o mesmo ar, micro-organismo. Ah, sabe o que você faz, Mari? Quando você tá na rua, por exemplo, que você não tá com muita gente, põe ela só na boca, deixa o nariz livre. O maior problema são as gotículas de saliva, não é o que você respira. Claro que o que você respira, se você tá perto de alguém que espirrou contaminado, aí sim. Mas se não, você consegue passar em algum lugar. Entrou num ambiente, põe a máscara. Tá fora do ambiente, põe na boca, para você não ficar cuspindo nas pessoas ou nas coisas ao seu redor, sabe? Acho que isso é mais importante. Miriam, não sou aluna, mas amo lhe assistir. Miriam, essas lives que eu faço de manhã, ou na segunda, ou na quarta, não são para alunos, tá? É para audiência mesmo, é para as pessoas conhecerem a auriculoterapia, para elas saberem que é possível viver de auriculoterapia, que é possível ganhar, sair da mesmice, às vezes do trabalho, de um trabalho cansativo, não remunerado, tá? Então, existe essa possibilidade, lembre sempre disso. Claro que os alunos agora gostam de estar aqui. Só para você ter uma ideia, eu nem aviso os alunos, coitadinhos. Até o pessoal tava falando, Lirane, não recebi seu aviso. Mas eu não aviso porque... Por quê? Pra mim não custa nada, posso até avisar no Telegram. Mas pra não ficar incomodando eles, porque o tempo todo eu tô lá perturbando, né? Então eu fico preocupada de ficar o tempo todo perturbando. Mas eles sabem, todos os dias de segunda a sexta, a gente abre lives às 8 horas da manhã aqui, tá? Todos os dias. Tassiana, ponto do relaxamento muscular. Fagson. A Tassiana... Deixa eu ver se eu volto aqui. Então, não acho que o relaxamento muscular, Fábio, vai resolver, sabe? Sheimen, muito mais que isso, né? Claro que a gente sempre usa os 3 pontos principais. Sempre. Só aí já tem um alívio. O relaxamento muscular, não acho que iria adiantar muito, não. Porque ele não tem uma contração muscular, é uma dor articular. Essa dor, muito mais os anti-inflamatórios, sabe? O adrenal, o suprarrenal. Que maravilha essa explicação da higiene bucal. Ah, gostou, Neila? Você viu? Esse é meu outro lado. É importante, tá, gente? É importante. Por isso, ó, é aquilo que a gente fala, né? Que são dicas. E são dicas de uma área que você pode passar para o seu paciente. Ah, tenho dor de garganta de repetição. Tem que escovar mais os dentes, tem que escovar mais a boca. Sabe aquele finalzinho que você está enxaguando a boca, fazer um gargarejo? Não tive tempo de escovar os dentes, fiz um uso de antisséptico bucal. Não é a mesma coisa, pelo contrário, a gente nem recomenda o antisséptico bucal diário. Tá? A gente recomenda uma vez ou outra, não é uma coisa assim, claro, se eu tô com problema de garganta, enxaguar a boca com ele até é bom, ajuda mais. Mas assim, fio dental, escova de dentes, escovar a língua, por exemplo, é importante pelo menos na última escovação. E a última escovação é a pior de todas, você tem que caprichar mais, porque diminui o nível de saliva e você fica sem proteção à noite. Enquanto nós estamos falando, tem uma produção de saliva aumentada e a nossa saliva nos protege. Agora, quando a gente dorme, ela diminui, então a nossa proteção também diminui. E às vezes tem gente que come e vai dormir. Isso é inadmissível, tá? Inadmissível. A Alcione colocou assim, ó, prof, quais pontos devo aplicar em osteoporose? Osteoporose, você teria que trabalhar a questão de metabolismo. Tem pouco a ser feito na auriculoterapia. Mas o equilíbrio eu acho que já alivia, já melhora. O metabolismo vai ajudar, verificar a parte hormonal, como é que tá.
Sol, recomendação, sol, tá? É importante. Verduras com verde escuro, tudo isso é importante, tá? Ó, a Cris, eu sou a S18 já aplicando alguns pontinhos aqui em casa. A casa tem que treinar mesmo. A Meire, ó, manter o cérebro ocupado. Essa é a principal atividade, gente, para uma pessoa que tá com Alzheimer. Precisa, tá? Precisa. Elana, quero o curso ponto a ponto, como faço? Que estava nos stories, não abriu, aguardo sua resposta. Elana, você tá na minha lista de e-mails? Abre lá os e-mails, tá bom? Mas eu vou colocar nos stories e ver o que aconteceu que não abriu. Mente vazia, oficina, com certeza. Ó, a Marilza, ó. Sou ativa, me aposentei. Fui pro AS17, não sou da área da saúde, mas estou estudando muito. Nunca parar, a vida gira, não para. Perfeito, Marilza. É isso aí, você se desafia. Não é assim, eu tenho muita gente assim, tá? Ah, eu tô com problemas na parte, como é que é? De informação, eu tenho muito problema com a parte online. Esse negócio pra mim é um bicho de 7 cabeças, daí desisto. Não, é o contrário. Se você tem vergonha de perguntar, não tenha. Você só vai aprender fazendo. Ah, não sei mexer com o Instagram. Mexe então. Ah, não sei fazer então. Vai lá, mexe, aprenda coisas novas todos os dias, tá? Uma coisinha nova que você aprende é algo que você está nutrindo a sua mente. A mente tem que estar em exercício, tá? O tempo todo. Ó, hepatite, uma coisa que você tem que estar pensando bastante é fígado. Sou a Lidiane, a do cravo da academia. Ah, que legal! Aqui realmente não ia imaginar. Como é que ficou a sua paciente, Lidiane? Aquela que botou o cravo e relacionou com que esquentou a cabeça, não era? Pra você, artrite reumatoide. Prof, você conhece artrite reumatoide juvenil? Sim. É autoimune também, né? Dores articulares, tá? Tem que pensar em equilibrar a imunidade. Como chama o blog do Simara? Tá na minha página, é liranesuliano.com.br. Entra lá, daí no menu tem lá, blog. A gente tá postando ainda vários artigos, mas esse do Alzheimer eu tenho na minha lembrança que a gente postou, tá? Tá linkado ainda com podcast, onde a gente fala sobre Alzheimer, dá dicas, tá? Ah, Miriam. Estou com uma abelhinha na minha orelha. Mas continua. Opa. Estou com uma abelhinha na minha orelha. A primeira vez, sua aluna Elisângela, auriculoterapia, colocou. Não entendi, Miriam. Quando diminui a crise de enxaqueca, mas continua amortecido, continua com o mesmo protocolo? Tem que ver onde está amortecido. Você não precisa continuar com a mesma. Você pode mudar os pontos, tá? Muda os pontos um pouco, pelo menos, para você buscar o que você não conseguiu atingir no amortecimento. Pode ser pensar em circulação. Você tem que pensar em compressão também. Isso também é importante, tá, gente? Se eu tenho... Lirane, na ciatalgia esquerda, usa bilateral ou do lado da dor? Na ciatalgia, você usa do lado da dor o ponto do ciático. Então, eu tenho o ponto do ciático aqui e eu escolho qual dos lados está o meu ciático afetado, tá bom? É assim que eu tenho que pôr. Malúcia, se tá travando é o teu celular, Malúcia, ou a tua internet, tá? Fica perto do seu roteador.
Eu não gosto, Cacau, Lirane, aqui peraí, é que tá pulando muito rápido aqui, gente, eu não consigo nem acompanhar o que vocês estão colocando. Ó, prof, fígado energético 1 e 2. Também não coloco agulhas. Eu não uso agulhas no fígado energético 1 e 2, a não ser que o paciente queira. Por quê? Porque é muito dolorido também essa bordinha aqui, tá? Com certeza, Cacau, cada orelha é diferente, não é? Com certeza. A orelha é diferente, mas quando eu tenho um parâmetro anatômico, essa é a grande jogada, eu consigo identificar os pontos independente da orelha. Cada dia me apaixono mais por você, prof. Ieda, feliz da vida em te ouvir, em ler, né? Muito obrigada, minha querida. Michelle, Lemos, adoro te seguir. Obrigada. Prof. Ginecomastia em criança de 1 ano e meio. Pensei em sistema nervoso central, mama, glândulas endócrinas. Talvez hipófise, hein? Dá uma olhada, Michele. Qual é o diagnóstico médico? Qual é a alteração do corpo? Qual é a alteração? Qual glândula, né? Qual o problema, tá? Ponto de tosse, uso em mim e na família. Muito bom. Foi mesmo. Pontos da fibromialgia. Como eu já disse, tá? Não existe um ponto, tá? Não existe um ponto. Não existe o ponto da fibromialgia. Existe uma conversa com a sua paciente, com o seu paciente, saber exatamente, né? O que tá envolvendo, o que tá incomodando, né? Isso é importante, tá? A Valesca, eu tava lá na live, eu vi. Ah, você viu? Eu dei um jeitinho de falar da auriculoterapia no final, né? Não tem como não, né? Não tem como não. A gente tem que estar o tempo todo, tá, gente? O tempo todo que você estiver conversando, não era uma conversa ali, né? A gente tinha que falar daquele assunto. Mas ao mesmo tempo a gente puxei um pouquinho. Puxei um pouquinho para auriculoterapia, para acupuntura, né? Na acne, usar produtos próprios para cada caso, lavar o rosto, sempre estimula as glândulas sebáceas e piora o quadro. Lenço descartável, encosta e tira. Então, são dicas. Quando você tem outros profissionais que você possa estar trocando informação, isso ajuda bastante. Então, às vezes, fazer uma parceria com o pessoal da estética, esteticista, né, também. Alcione, eu falei disso um pouquinho mais acima, tá? Já havia máscara com elástico muito apertado. Começa a observar, você vai achar. Falou muito bem da amamentação para prevenção das disfunções orais na live. Você também tava, Geni, que legal. Então, isso também é uma coisa muito importante, né? Às vezes a gente acha que o valor da nutrição, o mais importante da nutrição é o valor, né? O valor nutricional, é o quanto essa criança está sendo bem alimentada. Só que as pessoas esquecem que não é só o que elas comem, mas o exercício, né? Não é só o valor nutricional, tem um valor de exercício também, uma função de exercício. A criança, quando amamenta, quando ela é amamentada, quando ela mama no seio, ela faz toda um crescimento orofacial, uma harmonia facial, porque o osso, tanto maxilar quanto mandibular, estão em fase de crescimento. E toda a parte facial, gente, toda a parte óssea, ela chega a ser 80% do seu crescimento com 5 anos de idade, 5 a 6 anos de idade. Por isso é tão importante remover hábitos o quanto antes, né? Chupetas, dedo, tirar da criança o quanto antes. Não é só uma alteração na parte dentária, mas sim óssea. E a amamentação no peito é fundamental para a criança crescer, ter um crescimento harmônico, tá? Então também é importante. Dores, até mesmo as dores nas articulações, às vezes começa quando criança. Como assim, Lirane? A criança começa a mastigar mais de um lado que do outro. E aí há todo um crescimento ósseo mais de um lado que do outro. Ou um fortalecimento muscular maior de um lado que do outro.
E aí eu mastigo sempre daquele lado. Ah, mas por quê? Porque eu tô mastigando desse lado. É como se eu estivesse fazendo musculação. O meu músculo desse lado é mais poderoso. E é mais confortável. Daí eu não faço. A mastigação, gente, tem que ser bilateral, alternada. Aí sim, eu tenho melhor. Ah, Marisa, só vivo ainda, não bem fazer exercícios, não consegui nada. Marisa, não entendi, Marisa. Só vivo ainda, não bem fazer exercícios, não consegui nada, por favor me ajude. Se expresse de uma outra forma, às vezes o corretor mudou aqui o que você escreveu, tá? Edema, é bom fazer drenagem linfática manual também. Lucimara dando dica, perfeito. A Mara falando, ó, minha mãe teve AVC há muitos anos, está sentindo dores no braço esquerdo que teve alguma sequela. Que ponto usar? Pense em pontos neurológicos e pense em ponto para dor, principalmente envolvendo esse braço que ela tá com a dor, tá? Isso é importante, pode usar um anti-inflamatório. Ó, o Sampaio Celeste perguntou sobre o mal de Parkinson. É a mesma visão da demência. Não que seja uma demência, mas como assim? A visão, né? É o cérebro. Pensa em pontos cerebrais, pensa em pontos que recuperem esse paciente em termos de melhora, né? É possível, Cris? Como aplicar em mim os pontos? Ou não é possível? É possível sim. Mas por que é possível? Você vai ter que olhar no espelho. Eu gosto de sentir a anatomia, por exemplo. Eu vejo que aqui tem uma fossa, que é o meu triângulo, é a minha fossa triangular. Eu venho subindo. Quando eu ponho o dedo, ela vai num vale e ela vem subindo. Aí o ponto mais alto é o meu ponto principal. Eu vou sempre acompanhando no espelho, tá? Sempre eu vou acompanhando no espelho. E ao mesmo tempo, com laser às vezes é mais fácil de fazer. Dores da ATM, Lirane, o Raihua ajuda muito, 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 muito. Eu adoro o Raihua para isso. A aula de ontem foi muito boa, gostei da orientação da escova, de como higienizar. Da osteoporose já falei. A esclerose múltipla também tem que pensar pontos neurológicos, em ativar o seu cérebro, buscar saber a base. Pensa também em ponto de imunidade, né? O Carlos pergunta, Lirane, problemas de constipação, é bom estimular intestino grosso, intestino delgado ou os dois? Carlos, eu vou sempre acrescentando aos poucos, sabe? Como assim? Primeiro eu ponho o intestino grosso, aí eu ponho 1 ponto, 2, dependendo do quanto a pessoa tá sem ir ao banheiro. Há 1 ou 2 dias eu ponho só 1, pra testar, pra ver. Aí ela não foi, daí eu ponho mais o intestino grosso direito e esquerdo, pra ele funcionar melhor. Aí não melhorou, aí eu acrescento o intestino delgado. Eu vou acrescentando aos poucos, até chegar, por exemplo, em vesícula biliar, ânus, que todos esses pontos me ajudam para eu não correr o risco, sabe? Ó, a Mara falando, qual stories? Da onde? Não domina as redes. Mara, assim, ó, quando você entra, se você sair daqui, aqui você tá na minha live, tá? Quando você entra no meu perfil, que você entra lá em Lirane Suliano, por exemplo, tem a lupinha, né, que você me procura, me achou, entrou lá, você vê lá, tem uma rodinha, tá o meu nome, aí tem dados meus aqui embaixo, e daí começam as postagens, né? Esse é o feed que a gente chama, é a bio também, tá? O pessoal chama de bio. É onde eu posto posts, onde eu ponho pontos, onde eu ponho dica de livro, por exemplo, ou mesmo vídeos. Na rodinha, quando você clica nela, tem os stories. Aí o stories é o que acontece no dia a dia, muitas vezes. Aí às vezes eu deixo um box de pergunta, o pessoal faz a pergunta ali, pra mim é mais fácil de responder, sabe?
Então ali também, aí você tá acompanhando, tá bom? Esses são os stories. Ó, depois de uma tontura, fiquei zumbindo no ouvido, fiquei com um zumbido, né, provavelmente. Pode me ajudar, Elaine? Elaine, pense em pontos de ouvido para tentar restabelecer o equilíbrio, sabe? Acho que pode te ajudar. Lirane, bom dia, terminei o curso ponto a ponto. Que ótimo! Hoje eu vou atender meu primeiro paciente com ciatalgia. Que legal! 2 pontos que não podem faltar, isso eu posso te ajudar. Janaína, relaxamento muscular e o ponto do ciático do lado da dor, tá? Não esquece disso. Ah, não estou assistindo as aulas. Marisa, hoje tem aula ao vivo comigo às 5 horas da tarde. Lembra de entrar em contato com o suporte, tá? Eles vão poder te ajudar. Aqui na live eu não tenho como te ajudar. No módulo de boas-vindas tem um e-mail, é aluno, começa com aluno escrito, tá bom? Aí vai lá, conversa com eles. Lirane, eu tentei ontem fazer a minha inscrição e não consegui. Puxa, no ponto a ponto, você recebe meus e-mails? Entra lá. Zô, eu já tô fechando porque falta 5 minutos, minha querida. Eu não vi a sua solicitação antes. Vamos ver se amanhã qualquer coisa a gente consegue, tá bom? Faltam 5 minutos aqui pra gente encerrar, nem isso. Então, gente, é importante, cristais radiônicos, qual a diferença de resultado? Algo a ressaltar? Raquel, ainda não consigo te dizer, não consigo te afirmar sobre isso, tá? Mas eu falo assim, ó, mais importante que o estímulo em si é o pensamento, o raciocínio de que pontos usar e onde usar, sabe? É a mais importante de tudo, mais importante de tudo. Hoje eu vou deixar, gente, o pessoal tá falando que não abriu o link aqui do ponto a ponto, eu vou deixar o link nos stories pra você, tá bom? Pra vocês. Emocionada com o depoimento dela. Nossa, super resultado dela. Renata, fiquei muito feliz com o resultado. Depois eu vou colocar também aqui. Opa. Prof, ontem falei do meu filho com problema na coluna, lembra? Ontem ele foi pra academia. Você acredita? Muito feliz. Ah, Sibélia, sim, que tava travado, né? Que resultado também, hein? Faz um post, coloca lá pra gente, eu vou compartilhar com o pessoal, pro pessoal ter essa noção, tá? É muito legal. Eu vi esse post na turma 18. Então, Mônica, eu fiquei assim, bem feliz, tá? Aham. Uma pessoa que atendeu, depois acabou atendendo todo mundo, atendeu toda a família porque viu, né, o resultado. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Lembrando que quem não entrou pro Auriculo Terapia de Sucesso, abre o meu e-mail, vai lá ver o e-mail que eu mandei para vocês, tá? Acho que vale a pena. Pessoal que não conseguiu se inscrever no ponto a ponto, eu vou deixar o link lá nos stories. Ou entra na minha página, tá? liranesuliano.com.br, lá também está o link. Até mais, gente. Tchau, tchau.